Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Nove horas. Quarteto Ancor. Às 10, Jardes Macalé. Me amarro, me encarno na sua, mas tô pra estourar. Estourar. Eu choro tanto, me escondo e não digo. E às 11 horas, Jim Cliff. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. 11 horas e 29 minutos. Universitária. YD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Está começando mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e comigo hoje aqui no estúdio estão também o jornalista Inácio França, da Marco Zero Conteúdo, a jornalista Lau Oliveira, do Centro Sabiá e a médica e pesquisadora Ide Gurgel, do Fiocruz. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da Universitária. O nosso programa também pode ser acompanhado em tempo real pelo Facebook, né? A transmissão é feita pela página 99 Universitária, onde você também pode deixar comentários, compartilhar o programa com seus amigos. Daniela Marreira e Raiane Rodrigues, elas já estão acompanhando nossas redes para pegar as dúvidas de vocês. Lembrando que vocês também podem entrar em contato pelo telefone. É só ligar para 3462-5617. 3462-5617 é o número aqui da Rádio Universitária. Mas bom, você sabia que o Brasil hoje é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? Né? O nosso feijão, milho, soja, cana-de-açúcar, basicamente tudo que a gente come todo dia, eles estão entre os alimentos que recebem mais veneno por metro quadrado. Essa foi uma constatação que veio do dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que foi publicado pela Fiocruz em 2015, como um alerta sobre os impactos que esses alimentos trazem em nossa saúde. Mas essa não é a má notícia, né? Na verdade, a má notícia é que essa quantidade vai aumentar, né? Nós vamos ter em breve mais veneno em nossa comida. Boa parte dos agrotóxicos que são usados nas plantações do Brasil, inclusive, eles já são proibidos nos Estados Unidos e na Europa, e a gente continua consumindo eles aqui. E essa lista, que devia diminuir, ela vai aumentar, né? O governo federal tem feito uma série de medidas que a gente tem chamado de pacote do veneno, que visam, entre outras coisas, retirar a fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, desse processo, e até mesmo proibir o uso da palavra agrotóxicos no país, né? Inácio, eu tô aqui tem acompanhado as notícias, como é que tem sido a cobertura que os jornais dão para esse pacote do veneno? Olha, Bruno, não tem sido. Na verdade, recentemente o ministro da Agricultura, o Blairo Maggi, que é um grande produtor rural, o ex-governador do Mato Grosso, e quando era senador foi um dos autores de um dos 18 projetos do pacote do veneno. O ministro ele determinou por meio de portaria que a Anvisa não vai mais se pronunciar sobre a liberação dos novos registros para os novos agrotóxicos a serem usados aqui no Brasil. Essa é uma medida, na verdade, ele antecipa uma medida que está no projeto de lei de outra projeto de lei do pacote do veneno, de um deputado gaúcho chamado Covatti, Luiz Antônio Franciscato Covatti,
ele antecipa isso aí que estava no projeto de lei e já determinou por portaria, já tirou da Anvisa algumas das atribuições. Por incrível que pareça, nenhum grande jornal, nenhuma grande rede de televisão, nenhum grande portal, a não ser uma nota pequena no UOL, no dia que saiu essa decisão, e passou apenas algumas horas no ar, ninguém tratou desse tema. Isso é decorrente muito de uma visão de quem faz a imprensa no dia a dia, que além da questão política e de interesse, né? Mas é uma visão de que o público urbano, o leitor urbano, o ouvinte urbano, o telespectador urbano, que é a maioria dos telespectadores da mídia corporativa, ele não se interessa pelo tema. Não se interessa por nada que acontece no interior do Brasil. Não se interessa por nada que acontece na agricultura brasileira. Então, isso aí não parte do princípio que não interessa e por isso não se publica. Para você que está ouvindo a gente entender um pouco melhor, né, isso que a gente chama de pacote do veneno vem de 2 projetos de lei. Né? O primeiro é do deputado federal, como a gente comentou já aqui, o Luiz Antônio Franciscato Covatti, que é do Partido Progressista do Rio Grande do Sul. Né? E o Covatti, ele teve entre seus principais financiadores de campanha cooperativas de plantadores de cana, produtores de soja e até redes de supermercados, né, que, como a gente falou no começo, encabeçam a lista de quem usa esses agrotóxicos. O segundo projeto de lei é do próprio ministro da Cultura, o Blairo Maggi, da Agricultura, desculpa. Blairo Maggi, da época do Partido da República, no Mato Grosso, da época que ele ainda era senador, né? E a campanha do Maggi, na época, também foi financiada principalmente por redes de supermercados e empresários do agronegócio no Brasil. Então a gente já vê o encontro, a sinergia de interesses para a aprovação desse pacote do veneno. Não bastasse tudo isso, né, um outro problema que está relacionado é no que a gente chama do crédito agrícola, né, que é uma linha de financiamento que é oferecida pelos bancos, mas que obriga, no ato da contratação, que as famílias agricultoras usem um pacote de agrotóxicos específicos como uma suposta garantia de produção. Né? E aí o coordenador-geral do Centro Sabiá, o Alexandre Henrique Pires, ele comentou um pouco para a gente sobre isso. Quando falamos de crédito agrícola para a agricultura familiar, um dos destaques que a gente precisa fazer é do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Infelizmente, esse programa, que deveria fortalecer as iniciativas em curso e a forma de fazer a agricultura familiar, a forma que os agricultores e agricultoras familiares produzem, às vezes esse crédito ele está condicionado a determinadas práticas que são degradadoras do meio ambiente, como o desmatamento, o uso de agrotóxicos, o monocultivo e as queimadas. Os agricultores chegam nos bancos para fazer seus projetos e pedir o financiamento, e muitas vezes os agentes bancários condicionam a liberação do crédito a essas práticas que são práticas que degradam o meio ambiente e que contaminam os alimentos, contaminam os solos, como é o caso dos agrotóxicos, né? E contaminam o lençol freático, contaminam as águas que são utilizadas por essas próprias famílias agricultoras. Há uma necessidade urgente de que haja uma mudança nessa forma de financiamento da agricultura familiar para que a agroecologia e a produção de alimentos saudáveis que chega na mesa das pessoas, né, que consomem esses alimentos diariamente nas cidades, nos grandes centros urbanos como Recife, tenham acesso a alimentos mais saudáveis, alimentos sem agrotóxicos. Então, não dá para a gente associar ou condicionar o financiamento da agricultura familiar ao uso de agrotóxicos e venenos ou ao desmatamento e queimadas que danificam e degradam o meio ambiente. Uma outra curiosidade interessante, né, enquanto a gente discutia internamente entre o assunto que a gente lembrou, é que no Brasil, boa parte dos grandes jornais e grupos de mídia também tem uma relação direta com o agronegócio. Né? Em Pernambuco isso não é diferente. E é por isso que um assunto tão importante acaba ficando de fora. Né? Quando o dono do jornal também vende cana-de-açúcar, ele não vai querer que essa história de veneno circule de uma forma tão aberta. Só para citar um exemplo, Bruno, a Rede Bandeirantes, a Band, ela pertence à família Saad, de São Paulo. A família Saad é uma família que investe bastante, que usa
usa muito do seu dinheiro que ela ganha com os meios de comunicação para investir no boi, na criação, na pecuária extensiva. Inicialmente foi no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas hoje chega até a Amazônia. Então, matérias que envolvem alguma coisa a ver com a pecuária, não espere nada muito crítico na Rede Bandeirantes. O Fora da Curva convidou hoje aqui para o estúdio da Rádio Universitária a chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz, em Pernambuco. Não? É porque eu não sou chefe do departamento. Eu fui chefe do departamento, mas né? sou pesquisadora da Fiocruz. A médica e pesquisadora da Fiocruz, Ide Gurgel, para nos ajudar a entender melhor as consequências da aprovação dessa lei. Bom dia, Ide. Bom dia a você, bom dia a todos, né? Eu acho que entender essa lei, assim, é bastante complicado. Acho que a gente precisa entender um pouco também que essa história não é a história de agora, não é a história deste mês, nem do ano passado, né? Na verdade, a bancada ruralista, ela sempre teve muita força, né, no Congresso Nacional, e ela vem pressionando há muito tempo. Como já foi falado agora mesmo, uma das principais leis do pacote vem de 2002, quando o atual ministro era senador da República. Então, não é de agora que isso vem, né? E a gente vem tendo várias medidas, assim, mesmo em governos mais progressistas, mas no campo da saúde do campo, como eu costumo trabalhar, a gente sempre teve vários retrocessos. Eu chamo de saúde do campo, mas também que envolve as ciências da terra de um modo geral, né? Envolve a produção agrícola, envolve diretamente a saúde dos trabalhadores, a saúde dos consumidores, enfim. É um retrocesso que vem há bastante tempo, né? Então, a gente, para se ter uma ideia, com essas, agora mesmo, em janeiro, né, a gente está vivendo uma situação de emergência fitossanitária em relação a uma lagarta, né, a Helicoverpa. E o que é que significa uma situação de emergência fitossanitária? Significa que o Ministério da Agricultura, ao decretar essa emergência, ele flexibiliza, que é essa, inclusive, o grande mote desse pacote do veneno, como a gente chama. É flexibilizar, ou seja, facilitar cada vez mais o acesso dos agricultores brasileiros a venenos, né? É um pacote tecnológico cujo principal carro-chefe é a comercialização de venenos. E isso só traz benefícios para a grande indústria produtora do veneno, obviamente, porque para a saúde, certamente que não traz, né? Então, e esse pacote, né, com o decreto de uma situação de emergência fitossanitária, tem um agrotóxico que é altamente tóxico para a saúde humana, que é o benzoato de amamequina, e esse benzoato ele é liberado a sua comercialização sem que este veneno seja registrado no Brasil. Ele não tem autorização do governo brasileiro formal. Nunca houve análises toxicológicas pela Anvisa, não houve análises ecotoxicológicas pelo Ministério do Meio Ambiente para dizer que danos esse produto vai trazer para a saúde. Mas a literatura científica está cheia de trabalhos e em vários países ele é proibido. Então, assim, hoje é flexibilizado a partir de 2 de fevereiro agora, até no ano que vem, em 2018, por exemplo, está flexibilizada a comercialização na região de produção de soja, milho e algodão. Então, isso para mim é mais uma medida dentro desse pacote tecnológico, dentre várias outras medidas que a gente pode conversar um pouco mais adiante, eu só queria falar aqui, assim, registrar só um pouquinho lá, registrar aqui a fala de uma pessoa da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, Alan Malinsky. Ele diz o seguinte, com relação a essa história do benzoato da amamequina, ele diz o seguinte: o setor produtivo quer mudanças e, por isso, sugere a criação de uma comissão única para decidir sobre essa liberação, que é a Comissão de Fitossanidade, que propõe, inclusive, excluir a Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente, que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante, eu creio. E aí ele diz, essas propostas têm a finalidade de agilizar o processo de aprovação de registro de agrotóxicos. Né? Para que agilizar isso? Para que flexibilizar? Daí, enfim, certamente vai trazer muito mais danos para a saúde e para o ambiente. Né? E só pegando um pouco dessa história de flexibilizar. A gente já tem um problema que dos 55 substâncias que são utilizadas em agrotóxicos são liberados, 22 elas não são usadas, por exemplo, fora do país, em outros países. Então, isso significa que a gente
Se antes que já tinha um cuidado de você passar por todo um grupo, pelo IBAMA, pela Anvisa e tudo mais, para esses produtos serem liberados, aí agora com essa liberação, com essa flexibilização, aonde vamos parar então? Se já temos um bocado que não é usado fora do país e aqui a gente está utilizando. Eu acho que para o agronegócio não existe limite. Né? O infinito, eu acho que é o limite, né? Porque eles vão sempre fazer o possível, o que tiver ao alcance deles, para que haja realmente a inserção de pacotes tecnológicos, o estímulo à produção desses venenos aqui no Brasil, né? Sempre com a desculpa já bem atrasada de que a finalidade é aumentar e garantir a produção para reduzir a fome no mundo, né? Eu não vejo onde é que isso vai, onde é que tem reduzido a fome no mundo, mas... vamos só dar um intervalo rapidíssimo para a gente já voltar com... porque a gente já tem com muita pergunta dos ouvintes aqui. Tá? Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom, a gente já está de volta e, como eu falei, a gente já está recebendo pergunta dos nossos ouvintes, né? A primeira do Pedro Teixeira Vilela, né? Que mandou a seguinte pergunta: como a mesa pensa uma produção agrária no Brasil sem o uso de agrotóxicos dentro de um sistema econômico tão explorador da terra como capitalista? Pergunta gente, difícil. Isso aí realmente é uma coisa difícil, né? Porque... é óbvio que a única saída que a gente vê é uma mudança no modo de produção. E aí, certamente, que é uma coisa que não vai ser conseguida no dia a dia assim tão facilmente. Mas certamente que políticas que incentivem a agroecologia é o caminho, né? Existe um grande discurso. Porque, por exemplo, que a gente tem infestações como essa da helicoverpa, né, que é uma lagarta que atinge as 3 principais commodities brasileiras. Onde é que se produz soja, milho e algodão? Se produz em grandes latifúndios, com uma grande exploração do trabalho humano. Então, numa situação como essa, é impossível você ter controle de saúde, ter controle do ambiente, é impossível. Então, assim, o que é fundamental? É fundamental que a gente estimule reforma agrária, é fundamental que a gente estimule a pequena produção, é fundamental que a gente estimule a agroecologia. Essa é a única saída. Se você quer uma saída, e aí se fala em manejo integrado de pragas, em manejo não sei o que lá, reduzir o agrotóxico, uso seguro de agrotóxico, isso não existe. Não existe agrotóxico seguro. Por isso que na legislação brasileira, desde 1989, é uma das poucas no mundo, na língua inglesa se chama pesticide. Aqui no Brasil, nós aprovamos agrotóxico, né? Porque vem de uma terminologia, inclusive grega, que faz alusão, deixa claro na definição do termo, que qualquer um desses produtos, ele é tóxico, ele faz mal, ele traz dano para a saúde, ele traz dano para a população, ele traz dano para o ambiente. E não existe uma seletividade, não existe um veneno, né, que a gente aplique aqui e que ele vai atingir só, por exemplo, esse benzoato da mamectina. Você aplica o veneno na soja e ele vai ficar ali só na plantinha de soja. Não. Ele é levado pelo vento, pelo solo, pela água e ele atinge todos os insetos e todos os seres vivos, plantas, vegetais, animais, que sofram algum contato, que tem algum contato com esse veneno, ele vai ter uma ação. E esses venenos, eles não têm uma ação num órgão específico. Esse veneno vai comprometer o fígado. Obviamente que eles têm até ações mais fortes em determinados órgãos, mas ele tem uma ação sistêmica, ele compromete. Eu costumo dizer que veneno, agrotóxico, qualquer um deles, compromete da ponta do cabelo ao dedão do pé, como tem até uma música de frevo que diz aí. Então, assim, não existe um veneno que ele seja pouco tóxico, menos tóxico, atóxico é impossível. Então, existe até, a indústria gosta muito de utilizar até um termo assim, que até água em excesso faz mal à saúde. Né? E é verdade, né? Se você tiver, por exemplo, no hospital e fizer muita infusão de soro fisiológico, que é baseado em água, né? A pessoa pode ter uma intoxicação hídrica, né? Você pode ter, porque você vai ingerir muita água, o rim e o pulmão ficam incapazes de dar conta de drenar, né? De eliminar pelo organismo, você pode ter alguns problemas de sobrecarga cardíaca, por exemplo. Mas, minha gente, não vamos comparar água com veneno, né? Isso é uma comparação assim, totalmente equivocada que se faz. Então, enfim. Eu acho que esse é um dos grandes desafios quando a gente tenta conscientizar essa questão dos agrotóxicos, porque veneno é uma palavra que remete a um efeito muito imediato.
Mas quando a gente está falando do agrotóxico, esse efeito na saúde ele vem a longo prazo, né? Na verdade, a gente tem... Eu acho até importante até lembrar, as pessoas costumam chamar, né, remédio, né? Porque assim, eu acho que acho que nas ciências da Terra, acho que tem uma forma de pensar, muitas vezes, assim, que tenta minimizar, né, os danos desses produtos na saúde e no ambiente, né? E aí acaba confundindo a população, confundindo os agricultores, levando essas pessoas, inclusive, a chamar remédio. A gente não costuma chamar remédio para barata, remédio para formiga, remédio para isso, remédio para erva daninha, enfim, é remédio. Remédio não é. Remédio é medicamento. Remédio é uma coisa que vai lhe remediar, que vai lhe trazer algum conforto e vai fazer você melhorar. Nenhum desses venenos vai fazer isso. Muito pelo contrário, vai matar. Eles são todos biocidas. Ou ele vai matar uma praga específica, uma erva daninha, um inseto, etc. Ou ele pode até lhe matar agudamente. E aí onde vai? Na saúde você tem os efeitos agudos, né? Então os venenos, ao você ter contato com ele, você tem imediatamente uma reação. Todos nós temos, né? Por mais que a gente não perceba. Que pode ser reações muito leves, né? Desde tontura, dor de cabeça, às vezes só uma coceira. Tem determinados venenos, por exemplo, os piretróides, que ao você entrar no ambiente com piretróide, você já começa a se coçar a orelha. Enfim, são coisas que você confunde com tudo, né? Porque qualquer sintoma é bem geral. E você pode ter quadros, né, que levam a coma, levam à morte em uma exposição aguda, dependendo do produto, da concentração, da sua sensibilidade. Nós não somos matemática, nós somos seres extremamente complexos. Então, assim, cada um vai reagir de uma maneira diferente, mas todos vão reagir. E existe, né, as intoxicações crônicas e subcrônicas, né, que aí essas são extremamente difíceis de serem detectadas, né, e que elas acontecem por uma exposição a longo prazo, né, que é a realidade da nossa população. Então, todos nós aqui, né, todos os ouvintes, em alguma medida têm exposição a agrotóxicos, porque ele chega à nossa mesa pelas campanhas de ele chega à nossa mesa pelos alimentos, ele chega à nossa casa pelas campanhas de saúde pública. Vejamos que desde o início do século XX, né, já se usa venenos, né? Não esse de veneno, agrotóxicos, clorados, porque eles foram introduzidos no mercado na década de 40, na época da guerra. Mas já existiam outros produtos químicos que eram utilizados para controlar vetores, né? Oswaldo Cruz usou isso massivamente para controlar rato e mosquito aqui no Brasil, na época do início do século XX, né? Então, o uso de venenos em controle sempre existiu. E em controle de saúde pública, quem não já ouviu o carro fumacê, a moto fumacê, o cara que vai na sua casa e bota aqueles granuladozinhos no seu pote d'água, na sua caixa d'água. Então, esse é um tipo de exposição também que nós estamos expostos, né, no dia a dia. Sem falar do que chega à mesa da gente, né? Porque todo o alimento, a não ser o alimento produzido através de produção orgânica ou agrofloresta, agricultura orgânica, essa é a única maneira que vai sem veneno. Toda outra chega na sua casa com algum grau de veneno. É interessante que chegou um comentário aqui de um ouvinte, o Francisco Nunes, que ele fala que aqui no interior do Ceará, a maioria dos pequenos agricultores estão usando veneno para matar o mato antes da plantação. E aí a gente deixa essa história mais complicada. Isso remete, inclusive, àquela fala do Alexandre Henrique Pires, que fala que muitos pequenos agricultores, para conseguir o financiamento, eles são obrigados a comprar o agrotóxico. E a linha de crédito do Pronaf, quando o agricultor vai ao banco, como garantia, ele tem que dizer que vai desmatar, que vai cortar, que vai deixar uma área de terra livre, que vai fazer um monocultivo. E para isso já vem o kit veneno, que é para botar na terra, para que os agricultores possam dar garantia ao banco de que vai ter produção, que essa produção não vai ser perdida e que eles, como é que se diz, vai poder garantir que vai ter a produção para eles. Então isso é complicado porque o próprio banco incentiva os agricultores utilizarem esse tipo de procedimento. Os agricultores brasileiros se veem numa situação extremamente delicada, porque assim, eles têm que dar alguma segurança, entre aspas, né, para o banco de que eles vão garantir uma produção para ter retorno para pagar o empréstimo que ele fez. E aí a garantia que o banco exige é exatamente isso, exigindo que ele tome determinadas medidas que garantam a produção. E dentre essas medidas, o grande incentivo, apesar de existir alguma flexibilização, se você quiser fazer produção orgânica, por exemplo, pode, mas vai ter muita restrição, muitas barreiras, digamos assim, indiretas às vezes, que se cria dentro do sistema bancário para garantir que o agricultor tenha acesso a essa produção. Inclusive, tem uma campanha, a campanha permanente contra o uso de agrotóxico e pela vida, que das reivindicações da campanha
é que o Pronaf que não sejam liberados crédito agrícola com essa condição de se utilizar agrotóxicos, que se tire isso dessas linhas de crédito para que os agricultores possam plantar de forma mais respeitando ao meio ambiente e preservando a questão da uma produção de alimentos livres de agrotóxicos. Ô Ide, me tira só uma dúvida pro ouvinte que está sendo provocado por todos esses nossos questionamentos. Esse dossiê da Abrasco, ele é acessível? Então, sim, com certeza. O dossiê da Abrasco, ele na verdade é como se fosse um conjunto, uma compilação de vários documentos, produção científica e produção de organizações governamentais e não governamentais, organização da sociedade civil, né? Ele está disponível no site da Abrasco. Eu realmente não sei decorar o site, mas enfim, em qualquer uma dessas ferramentas de busca, você bota dossiê Abrasco, que se chama Impacto dos Agrotóxicos na Saúde, e lá tem essa compilação, né? Inclusive tem uma parte do dossiê que é baseado no que a gente chama de diálogo de saberes, onde se valoriza muito o conhecimento popular alinhado ao conhecimento científico, e esse também tem lá elementos que eu acho que são importantes. Tem muitos elementos, né, em termos de danos à saúde, comprometimento do ambiente. Então, o dossiê ele é um documento que tem sido fundamental. É tanto que algumas organizações latino-americanas estão trabalhando agora na construção, a gente acha que esse ano deve sair um dossiê latino-americano. E só lembrando, como o Lau chamou a atenção, o dossiê é uma produção da Abrasco, junto com a Fiocruz, com apoio de algumas organizações, como, por exemplo, a Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Inácio... Mas um comentário que, assim, há uma retórica dos produtores, dos grandes produtores do agronegócio que insistem, não, é para produzir mais alimento e a um preço barato, sei que lá, essa é a retórica deles. Mas, na verdade, o que está por trás disso é dinheiro e política. É dinheiro e política. Os caras derramam, os produtores os laboratórios que produzem agrotóxico e também os grandes fazendeiros, eles derramam rios de dinheiro a toda eleição. Por exemplo, o Blay do Mage, o principal financiador dele, eu acho que é um grupo francês chamado Louis Dreyfus Company, que é um dos grandes transportadores de grãos do mundo, e eles têm braços na indústria química. O que envolve disso é dinheiro. Esse pacote do veneno é feito para flexibilizar, é feito para abrir brechas, para que novos venenos entrem, para que se venda mais e que se compre mais deputados e se compre mais parlamentares. Tem um desses venenos que devem ser beneficiados aí nos próximos meses, chamado Paraquat. O Paraquat é uma pesquisa. Se você botar rapidamente no Google a palavra Paraquat, P-A-R-A-Q-U-A-T, você vai encontrar que o primeiro link patrocinado é um link que é um site de defesa do Paraquat. Quem lê esse site fica com vontade de tomar um gole. De comprar um pra casa, né? Mas é um remédio, é um veneno que não tem antídoto. É que eu pensei em remédio para ele. Ele não tem remédio para ele. É um veneno que não tem antídoto, é um veneno que provoca problemas agudos no sistema respiratório e que mata. E que a China, que é o maior produtor desse remédio, ela é proibida de usar. Na China, que produz o veneno, não se pode usar. E é proibido na maior parte dos países europeus. Mas aqui ninguém quer encontrar um mercado e enfiar o Paraquat aqui dentro. Só registrando assim, que já está quase finalizando, o Paraquat é um dos venenos que passou por avaliação toxicológica para reavaliação de venenos no Brasil. Envolve, até hoje, até que esse pacote seja realmente aprovado, envolve os 3 ministérios: Saúde, Ambiente e Agricultura. Esse foi um dos venenos, né, que eu participei, inclusive, do processo de reavaliação, e esse é um que está engavetado, né, na pasta da Anvisa, e está lá esperando. Já tem toda a revisão sistemática, já recomendações, inclusive, de banimento desse produto por parte da comunidade científica da saúde, e esse produto está lá, assim, engavetado. É um dos que poderia ser. Ele é proibido no seu país de origem. O governo do golpe vai... Provavelmente é uma das flexibilizações que deve vir por aí, né? Esse é um assunto que se estende bastante, né? E a gente tá correndo contra o tempo já aqui. Mas eu queria lembrar para quem tá ouvindo a gente que a gente vai disponibilizar lá na página do Fora da Curva, no Facebook, o link pro dossiê, né? Para quem tiver curiosidade para baixar. E uma outra coisa que é importante lembrar também é que existe uma alternativa a tudo isso, né, que são as feiras de alimentos orgânicos que tem em todos os bairros, na boa parte dos bairros, onde a gente encontra uma boa quantidade de
alimentos que são produzidos com uso menor ou até mesmo sem agrotóxicos. A gente vai tentar dar uma divulgada num roteiro aí de feiras orgânicas na nossa página também. Mas por hoje a gente encerra a nossa conversa. A gente também queria agradecer a pergunta que a gente recebeu aqui da Mauri Lins, mas não vai dar tempo da gente ler no ar, né? O programa Fora da Curva ele vai ficando por aqui, né? Queria agradecer a presença de Ide, da Fiocruz, nessa nossa conversa, né, sobre os agrotóxicos no alimento do brasileiro. Obrigado, Ide. Obrigada a vocês. Assim, só lembrando que não é só no alimento, né? O agrotóxico chega à nossa mesa de diversas maneiras. O alimento é um deles, mas campanhas de saúde pública também. E trabalhadores rurais, trabalhadores de saúde de endemias, enfim, são contaminados também, mais até do que a gente, a água, enfim, né? Então, só lembrando isso e lembrando que talvez a gente possa ter outros programas. Com certeza teremos outros programas, né? Esse programa de hoje, ele encerra também a excelente semana de estreia do Fora da Curva, né? A gente teve a oportunidade de debater temas como aposentadoria, violência urbana, preconceito, o contexto atual da mídia do país. Queria lembrar que todo esse conteúdo ele continua disponível em nossas redes sociais. Basta seguir o Fora da Curva no Facebook, na página facebook.com/programa Fora da Curva, né? Deixa eu repetir, facebook.com/programa Fora da Curva. Lembrando que você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail programaforadacurva@gmail.com, manda suas sugestões, críticas, comentários. E é isso, né? O programa de hoje teve a apresentação de Bruno Nogueira, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, e produção conjunta de Inácio França, da Marco Zero Conteúdo, e da Laudenice Oliveira, do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos de Marco Antônio, da Rádio Universitária. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Rádio e TV Universitária, fruto de uma parceria com a Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Coletivo Terral e Mirim Brasil. Eu volto na próxima sexta-feira, nós voltamos próxima sexta-feira, mas o Fora da Curva volta na segunda, com a Adriana Santana, às 11h30, debatendo temas urgentes e fora do radar da mídia. Semana que vem a gente vai falar da reforma do ensino médio, da privatização do carnaval. Contamos com sua audiência e sua participação. Até lá, um abraço e um bom fim de semana para todo mundo. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h50.